Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Feliz festa de Pessa Matzot para você, para sua casa, para toda a sua família. Já que nós estamos na semana de Pessa Matzot, vamos falar sobre o nosso verdadeiro Pessa, nosso verdadeiro Cordeiro de Pessa, que é o Mashiach. Eu quero nesse vídeo tirar algumas dúvidas das pessoas que estão estudando a Escritura e já perceberam que essa história de que o Mashiach morreu na sexta e ressuscitou no domingo não se encaixa jamais na Escritura. Isso é, na verdade, uma tremenda de uma mentira. Então vamos tentar entender que dia foi mesmo que o Mashiach morreu e que dia foi também que ele ressuscitou. De uma coisa a gente tem certeza, né, pessoal? O Mashiach ele foi levado no madeiro no dia 14 de Nissan. Isso é certeza absoluta. Isso todas as religiões concordam. Agora o que a gente precisa entender é o seguinte. O dia 14 de Nissan, que é o dia de Pessa, no ano da morte do Mashiach, caiu em que dia da semana? Porque o dia 14 de Nissan não é algo fixo que vai cair todo ano no mesmo dia, né? Como as religiões fazem. Ele celebra a morte do Mashiach todo ano na sexta-feira. Então isso por si só já prova que está errado, tem algo errado. Porque o dia da morte do Mashiach foi o dia 14 de Nissan, e não tem como o dia 14 de Nissan cair todo ano numa sexta-feira. Vai ter ano que vai cair numa segunda, vai ter ano que vai cair numa terça. Então por que se celebra todo ano na sexta-feira? Então existe uma grande mentira, tá, pessoal? Que as pessoas não fazem essas perguntas e por isso são enganadas. O que na verdade é celebrado não é a morte do Mashiach. O que eles celebram é o dia de sexta-feira. E eles usam o Mashiach como um pretexto, né? Mas como a gente estuda a Escritura, a gente não vai dar bola para essas bobagens. Vamos atentar para a Escritura para que a gente veja que dia realmente o Mashiach morreu e que dia realmente o Mashiach ressuscitou. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, pessoal. Se o Mashiach morreu mesmo numa sexta, né, como as pessoas dizem, e ele ressuscitou no domingo, então não deu 3 dias para ele ficar na sepultura, conforme o Mashiach falou, conforme os profetas falou. Então a Torá mentiu, os profetas mentiu, o Eterno mentiu e o Mashiach também mentiu. Só as religiões estão falando a verdade. Tem cabimento uma coisa dessa, pessoal? Quem é que está mentindo? Com certeza é a religião. Não tem como o Mashiach ter morrido na sexta-feira e ter ressuscitado no domingo, por exemplo, porque aí vai dar apenas 2 noites e 1 dia. Inclusive tem uma religião aí que ela tenta fazer um marabalismo, querendo dizer que cada uma das noites representa um dia. Só na cabeça de quem não tem nem 2 neurônios, né, pessoal? A Escritura deixa claro que um dia é de 24 horas. O Mashiach, por exemplo, falou que um dia tem 12 horas e também são 12 horas à noite, provando, né, que o dia tem 12 horas, que a noite tem 12 horas. Houve um momento em que os religiosos pediram para o Mashiach um sinal. E ele então falou, uma geração má pedindo um sinal, o único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então veja só, o Mashiach tinha que ficar 3 dias e 3 noites na sepultura. Ele tinha que ficar ali, pessoal, num período de 72 horas. Tudo isso já está profetizado desde a criação. A Torá já profetizava isso. O número 3 é um dos números que mais aparece na Escritura e sempre, claro, apontando para o Mashiach. A gente vai ver que na criação foi justamente no 3º dia que o Eterno falou que era bom 2 vezes. Ali já era uma profecia apontando para o 3º dia da ressurreição do Mashiach. O Eterno fez um pacto com nossos patriarcas, né, que são ao todos 3, e nesse pacto o Eterno fez também 3 promessas. Então veja só, o número 3 é o número que mais aparece na Escritura, todos eles apontando para o Mashiach e também apontando para o pacto, né, que Adonai fez com Abraão. Mas as religiões, elas sempre utilizam o número 3 para falar de trindade. Veja como a religião distorce, pessoal, as coisas da Escritura. E por causa disso, as pessoas não estudam,
acredita no que dizem para ela e são enganadas. Por isso que há milênio, essa mentira de que o Mashiach morreu na sexta e ressuscitou no domingo, ela tem sido pregada. É claro que hoje essa teoria ridícula está caindo por terra, né? Hoje as pessoas têm acesso à Escritura. Antigamente, como a Escritura ficou na mão da religião, as pessoas não tinham acesso, então elas acreditavam naquilo que a religião ensinava. Mas agora, como nós temos acesso, como nós podemos ver até o original em que ela foi escrita, hoje não tem como mais a religião nos enganar. A não ser que eu não queira estudar, né? A não ser que eu acredite na religião, aí eu vou continuar sendo enganado. Eu preparei, pessoal, para vocês um calendário mostrando os últimos momentos da vida do Mashiach. Eu vou mostrar para vocês qual foi o dia da semana e qual foi o dia do mês que aconteceu cada coisa na última semana da vida do Mashiach. Por isso eu convido você a estar comigo. Vou procurar ser bem didático. Com certeza você vai entender o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Antes de eu mostrar esse calendário para vocês, pessoal, eu quero mostrar algo que já estava sendo profetizado desde lá da porção Bereshit. No primeiro verso da Escritura Sagrada, onde a Torá vai narrar a criação dos céus e da terra, ali o Eterno já anunciava a vinda do Mashiach e já anunciava o terceiro dia. Eu vou mostrar isso para vocês. Está claro que de forma codificada. Yohanan, o apóstolo João, ele diz no início do seu evangelho que no princípio o Mashiach era a palavra. E a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. No livro de Revelação, o próprio João, Yohanan, ele também vai dizer que o Mashiach ele é o Aleph e o Tav, ou seja, ele é o princípio e o fim. Agora eu quero mostrar algo bem interessante para vocês, dentro do primeiro verso da Escritura Sagrada, mostrando aquele que é o Aleph e o Tav, que nós sabemos claramente que é o Mashiach. Preste muita atenção, pessoal, no que nós vamos ver agora no verso 1 de Bereshit, capítulo 1. No primeiro verso, pessoal, são ao todos aqui 28 letras. Veja o que está escrito aqui. Bereshit bara Elohim et hashamai veet haeretz. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Preste muita atenção aqui, vamos contar as letras. 1, 2, 3. A terceira letra é um Aleph. Vamos contar novamente. 1, 2, 3. A terceira letra é um Tav. Ou seja, formando de maneira codificada, de 3 em 3 letras, o Aleph e o Tav. Quem que é o Aleph e o Tav, pessoal? É o Mashiach. E por que o Eterno colocou aqui já na primeira palavra de Bereshit o Aleph e o Tav, de 3 em 3 letras? Aqui já estava anunciando que o Mashiach ia ressuscitar no terceiro dia. O Aleph e o Tav aparecem nesse primeiro verso 3 vezes, veja só. Quando a Torá vai dizer que Elohim criou os céus, antes dele falar Hashamai, ele colocou o Aleph e o Tav. E antes da palavra Eretz, terra, ele também colocou o Aleph e o Tav. Então perceba que o Aleph e o Tav aparece aqui no primeiro verso da Escritura 3 vezes. Pela primeira vez aparece de 3 em 3 letras, apontando para quem? Para o Mashiach. O Mashiach é o Aleph e o Tav. Agora eu pergunto, será que isso aqui é coincidência? Ou o Eterno já estava anunciando aqui a vinda do Mashiach, que ele ressuscitaria no terceiro dia, pessoal? É óbvio que o Eterno está mostrando isso aqui. Claro que as religiões jamais vão conseguir ver isso. Aqui, pessoal, no primeiro verso da Escritura Sagrada, o Eterno já está mostrando que quem criou os céus foi quem? O Aleph e o Tav. Quem criou a terra foi o Aleph e o Tav. Ou seja, é por isso que os discípulos vão dizer que tudo foi criado por ele e para ele. Para ele quem? O Aleph e o Tav. E quem que é o Aleph e o Tav? É o Mashiach. Então veja só, a letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, o valor numérico dela é 1, e ela significa boi ou força. Já a letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico,
tem um valor numérico de 400. E ela significa sinal. Então, o Mashiach, ele é a força e o sinal. Ou ele é o sinal e a força. De quem? Do Eterno. O Mashiach é o braço direito do Eterno. O Mashiach é o sinal do Eterno. E foi através do Mashiach que Adonai criou os céus e a terra. Muito lindo isso, né, pessoal? Isso é muito profundo. Vocês viram aqui que o Aleph e o Tav apareceu 3 vezes, né? Eu estou falando do número 3, que tinha a ver com os 3 dias que o Mashiach ia ficar na sepultura. É muito interessante que o Eterno também escolheu dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, para ser sacerdote quem? Levi. E Levi é justamente o 3º filho de Israel. Será que isso é uma coincidência? A gente vai ver também que aquele feiticeiro Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes, e o Eterno converteu aquelas 3 maldições em bênção. O Mashiach, por exemplo, ele tinha 3 amigos íntimos, né, que era mais próximo dele. No profeta Oséias também vai dizer que o Mashiach, ele nos feriu e nos sarará, e no 3º dia ele nos resgatará. Ou seja, sempre apontando para o 3º dia, pessoal. O Mashiach tinha que obrigatoriamente ficar na sepultura 3 dias. Isso já estava profetizado nos profetas, já estava profetizado na Torá. E o próprio Mashiach falou, né? Ele disse, derruba esse templo e eu vou reedificá-lo em 3 dias, falando do seu corpo que ficaria na sepultura. Então, essa ideia de que o Mashiach morreu na sexta e ressuscitou no domingo é realmente uma ideia sem pé e sem cabeça, né? Se a gente pensar só um pouquinho, vai ver que isso não se encaixa jamais. Se o Mashiach tivesse morrido mesmo na sexta, ele teria que ressuscitar somente na segunda-feira, para poder dar então aí os 3 dias e as 3 noites. Eu preparei um calendário, pessoal, e eu vou mostrar para vocês os eventos que aconteceu. Existe aí na internet, você pode baixar, um calendário chamado Kalua. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando como você faz para baixar ele. É muito simples, muito fácil de você ter aí no seu computador. Através desse calendário, você consegue ter todas as programações das festas, quando elas vão acontecer. Inclusive, você pode voltar no tempo e ver quando foi realmente que o Mashiach foi levado no madeiro. Eu preparei um calendário aqui no meu PowerPoint, fiz algo bem didático e eu quero mostrar para vocês como foi que aconteceu tudo nos últimos dias da vida do Mashiach. Nos escritos nazarenos, pessoal, existem muitas contradições entre eles. Principalmente o Mateus é o que mais faz bagunça, né? Quando ele vai narrar a ressurreição do Mashiach, quando ele vai falar das mulheres que foram até a sepultura. O único que vai narrar de forma certinha como de fato aconteceu é João, é Yohanan. E por que eu digo isso? Porque Yohanan foi testemunha ocular. Yohanan, além de assistir tudo, além de estar presente em tudo que aconteceu, foi ele que foi até a sepultura, juntamente com Kefa, depois das mulheres ter avisado, né, que o túmulo estava aberto. Existe muita confusão na hora de narrar como aconteceu. Isso é até bom, pessoal, porque nos prova que eles não se juntou, né, não fizeram lá uma reunião e inventaram uma história. Cada um está narrando na sua perspectiva. Às vezes eles coletou essas informações e é por isso que existe várias contradições. Claro que não é por causa dessas contradições que a gente vai menosprezar os escritos nazarenos. Pelo contrário, existem informações importantíssimas. O que a gente tem que fazer é juntar todas as informações e aí é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vai encaixando as informações. Então eu já fiz isso, juntei as informações de todos os 4 evangelhos, coloquei tudo na ordem e vou apresentar para vocês agora. Como foi que tudo aconteceu nos últimos dias, na última semana de vida do nosso Mashiach. Aqui está o calendário, pessoal. O calendário da época do Mashiach. Foi exatamente aqui, ó, no ano 27 da Era Comum. As religiões vão falar que é no ano 33, então já começa tudo errado, tá? Se alguém apresentar para você que o Mashiach morreu no ano 33, está errado. O Mashiach não morreu no ano 33, foi no ano 27. Nós temos prova absoluta disso, tá, pessoal? As religiões que tentam mudar tudo e aí confunde a cabeça das pessoas. E era o ano judaico 3787.
o mês de Aviv. Esse mês, pessoal, ele começou aqui, ó, numa quinta-feira. Na quinta-feira foi o dia 1º do mês de Aviv, o mês de Pessa, o mês da primavera. Vocês se lembram que no dia 10 era para pegar o cordeiro, e esse cordeiro deveria ser avaliado durante 4 dias para ver se ele não tinha nenhum defeito. E foi exatamente aqui, ó, num Shabat, no dia 10 de Aviv, que o Mashiach foi recebido em Jerusalém. Ele foi aclamado como o rei, né? E isso deixou os religiosos furiosos. O que aconteceu? O Mashiach aqui foi até o templo. Chegando no templo, ele viu tudo o que estava acontecendo de errado lá, mas ele segurou as pontas. Ele não fez nada porque era um Shabat. Ele fez alguns milagres lá e foi embora nesse Shabat à tarde. Durante a noite, com certeza, o Mashiach ficou meditando, né, em tudo aquilo que ele viu no templo, na situação terrível que estava o templo. Ele então ficou pensando o que fazer. Aquilo não podia ficar assim. Ele tinha que tomar uma atitude. Então, no domingo pela manhã, no dia 11, ele vai novamente para Jerusalém, juntamente com seus discípulos. Nesse dia aqui, pessoal, ele estava muito furioso e ele vai passar debaixo de uma figueira. Ele então vai procurar figo nessa figueira e não encontra figo. Então, o que acontece? O Mashiach, ele associa a figueira com o templo. Do mesmo jeito que ele viu aquele templo lindo, que só tinha aparência, mas não produzia fruto nenhum, da mesma forma ele viu essa figueira e, profetizando o que ia acontecer com o templo, ele amaldiçoou a figueira e a figueira então se secou. Ele foi até o templo, chegou no templo furioso, né, com um chicote, ponhou todo mundo para correr de lá, isso aqui, ó, no dia 11. Faltava apenas 4 dias para a festa de Pessa. Os fariseus e os sacerdotes ficaram muito furiosos com o Mashiach. E o que eles fizeram, pessoal? Eles se juntaram, todos os grupos religiosos, que eram vários, e cada grupo religioso tentou pegar o Mashiach em uma pergunta. É como se estivesse fazendo uma CPI. Eles armaram uma CPI para tentar acusar o Mashiach de algum crime. Então a gente vai ver que vários grupos religiosos vieram até o Mashiach, pedindo alguma explicação na esperança que ele caísse em contradição e assim o condenasse. Todos eles, né, quebrou a cara, porque o Mashiach respondia todas as perguntas que eles faziam, e aí fazia pergunta para eles que eles não sabiam responder, até que um dos discípulos do Mashiach se juntou com eles na proposta de entregar o Mashiach para eles, que nós sabemos que é o Judas. Aqui na terça-feira foi o dia em que o Mashiach fez o seu jantar com seus discípulos. Ele estava em Jerusalém, no templo, né? Quando ele estava retornando do templo, ele então mandou que 2 dos seus discípulos fossem na frente preparar o jantar de Pessa. Na verdade, o jantar de Pessa deveria ser aqui, no dia 14. Mas como o Mashiach ele ia morrer no dia 14, ele então antecipou esse jantar. Ele fez esse jantar aqui na terça-feira à noite com os seus discípulos. Depois desse jantar, ele foi para o monte, isso já era noite, e foi aí nessa noite que os soldados vieram e prenderam o Mashiach e levaram ele para o julgamento. O Mashiach foi morto aqui, pessoal, no dia 14, numa quarta-feira, exatamente no dia em que se mata o cordeiro de Pessa. Ao meio-dia ele foi colocado no madeiro, às 3 da tarde ele deu o último suspiro, e à tardinha ele então foi colocado na sepultura. Então ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites na sepultura. Se ele foi sepultado aqui na quarta-feira à tarde, então na quinta-feira no pôr do sol deu 1 dia, na sexta-feira no pôr do sol deu 2 dias, e no Shabat no pôr do sol deu 3 dias. Então o Mashiach ressuscitou quando? Ele ressuscitou aqui, no pôr do sol do Shabat. É por isso que os escritores vão dizer que no domingo pela manhã, aqui no dia 18, quando as mulheres foram para a sepultura, chegando lá o Mashiach não estava lá. Mas o Mashiach ressuscitou quando? O Mashiach ressuscitou aqui, no Shabat, no finalzinho do Shabat. Isso está claro nos textos. Claro que Mateus e Marcos faz uma confusão tremenda quando eles vão narrar isso. O Mateus vai falar de um terremoto que houve, né? Quando o anjo desceu para abrir a sepultura.
E aí dá a entender que tudo isso aconteceu na vista das mulheres, mas não. Os anjos de Adonai desceu aqui no Shabat, no final do Shabat eles desceram, abriu a sepultura, aqueles guardas que estavam ali viu tudo isso acontecer, eles assustaram tanto que até desmaiaram. Quando eles acordou, eles perceberam que o túmulo estava aberto, que não tinha mais ninguém lá. O que eles fizeram? Eles foram procurar o seu chefe para explicar o que tinha acontecido. É nesse momento que a Miriam, né, as duas Miriam, vai chegar na sepultura. Não vai ter ninguém lá, não vai ter nem os soldados vão estar lá mais. Por quê? Porque o soldado, assustado com o que aconteceu, na tardinha do Shabat, eles foram procurar o chefe deles para explicar o que aconteceu. As mulheres vão chegar lá na sepultura de manhã, vão ver que os soldados não estão lá, vai ver que o túmulo está aberto. Elas então vão voltar correndo para avisar os discípulos. Tudo isso, pessoal, está narrado no livro de Yohanan. Yohanan narra isso perfeitamente. Se você querer ler Mateus, querer ler Marcos ou Lucas, você vai ver que há muita contradição nas narrações dele. Já o Yohanan, ele narra certinho por quê? Porque quem foi na sepultura ver se o Mashiach estava ressuscitado mesmo? Foi Yohanan e Pedro. Isso está escrito lá no livro de Yohanan. Então, aqui está a cronologia correta do que aconteceu, pessoal. No dia 11, num domingo, o Mashiach amaldiçoou a figueira. No dia 13, à noite, à noitinha, à tardinha, ele fez o seu último jantar. Nessa noite ele foi preso. No dia 14, que foi uma quarta-feira, ele foi levado no madeiro. E na quinta-feira era um Shabat. Por que está amarelo aqui? Porque era um Shabat, o primeiro dia de Pessa Matzot. No pôr do sol de quinta ia dar um dia, que ele estava na sepultura. No pôr do sol da sexta, 2 dias. No pôr do sol do Shabat, 3 dias. E foi exatamente aqui que ele ressuscitou. As mulheres foram visitar o túmulo no domingo, aqui no dia 18 pela manhã. Que dia que foi o dia de Bicurim, pessoal? Foi na sexta-feira. Que dia que foi o dia de Shavuot? Com certeza absoluta foi na sexta-feira. Então veja como a religião está equivocada. Elas dizem que o dia de Pentecoste, que foi o dia do derramamento, do Urua, foi num domingo. Pelo contrário, é impossível o dia de Pentecoste cair no domingo, porque o dia de Shavuot tem que cair exatamente 50 dias após Pessa. Se Pessa foi aqui no dia 15, numa quinta-feira, Shavuot com toda certeza foi aqui, pessoal, na sexta-feira. Mas por que nos escritos Nazareno diz que um dia após o Shabat? Está falando do Shabat de Pessa, pessoal. Sempre a contagem começa um dia após o Shabat de Pessa. Vai se contar 7 semanas. Quando der 7 semanas é o dia de Shavuot. Pessa caiu na quinta-feira, quando foi a morte do Mashiach. Na sexta-feira era o primeiro dia da contagem do Homer. Então o dia de Shavuot ia cair 7 semanas depois, exatamente aqui, numa sexta-feira. Eu aconselho você tirar um print, tá, pessoal, desse calendário que eu fiz aqui. Se você querer conferir de onde eu tirei isso, você procura o Kalua, que é um calendário judaico, que está disponível aí para você baixar. Eu preferi colocar aqui no PowerPoint, porque fica uma forma mais didática, tudo no português para você entender a cronologia correta aí das coisas. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. O próprio calendário prova com toda a certeza que o Mashiach era o Cordeiro de Pessa, que o Mashiach era também a verdadeira primícia. Tem gente que não vai concordar com isso aqui, dizendo assim, mas então o Mashiach não ressuscitou exatamente no dia das primícias, ele ressuscitou um dia depois, porque se o dia de Bicurim cai aqui na sexta-feira, então ele não ressuscitou no dia das primícias, como diz o apóstolo Paulo. No dia 16, que é um dia após Pessa, começa a contagem do Homer. Então qualquer dia após o dia 16 vai se encaixar como Bicurim. Poderia ser o dia 17, 18, 19, até o dia 50 ainda está dentro da semana das primícias. Então não tem problema nenhum o Mashiach ter ressuscitado aqui, até porque isso já estava profetizado, que o Mashiach ia sim ressuscitar no terceiro dia. Está também dentro das primícias. As primícias é contada 50 dias. Então qualquer dia após as primícias
e antes de Shavuot, está ainda dentro do período de Bikurim, dentro do período das primícias. A Escritura nos manda celebrar não o dia 14, não o dia da morte do Mashiach, e sim o dia 15. A Escritura diz que é Shabat, o primeiro dia de Matzot, e também o último dia de Matzot, que no caso é o dia 21. Veja o que a religião fez, pessoal. Eles anulou esse mandamento da Torá, porque a Torá manda santificar o dia 15, ele santifica o dia 14 e santifica também o domingo. Sempre a sexta e o domingo. É a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa, né? Como diz aí o sistema religioso. Então veja como eles invertem tudo que a Escritura ensina. Por isso que eu falo para vocês têm que estudar a Escritura. Não dê ouvido ao que as religiões falam, porque elas pegam a Escritura Sagrada e faz uma tremenda bagunça, modifica os dias, modifica as datas, modifica os mandamentos. O Eterno nunca mandou que o seu povo santificasse o dia 14, ou seja, o dia da morte do Mashiach. Era para santificar o dia 15, que é o primeiro dia da semana de Matzah, e também o dia 21, que é o último dia da festa de Matzah. O dia que Adonai mandou santificar, que é o primeiro dia de Pessa, cada ano vai cair em um dia da semana. Vai ter ano que vai cair na segunda, outro vai cair na terça, outro vai cair na quarta, porque o que a gente deve celebrar não é o dia da semana. O único dia da semana que a gente celebra é o Shabat. Já as outras festas não é o dia da semana, e sim o dia do mês. Então tome muito cuidado, pessoal, com os fermentos das religiões, tá? Porque nós estamos vivendo justamente essa semana sobre o pão sem fermento, e eu já expliquei para vocês que Matzot representa os mandamentos do Eterno, ou seja, os mandamentos sem fermento religioso. Que Adonai abençoe você grandemente. Um grande abraço. Shalom, shalom.